Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tenho um assunto de extrema gravidade para compartilhar com vocês. Ele é tão urgente que eu quero que você preste o máximo de atenção possível, porque há muitas questões transversais ali, muitos temas atravessam esse problema que eu vou trazer a vocês hoje. Vocês sabem que eu exerço esse trabalho, né, há algum tempo, 1 ano e meio mais ou menos, um pouco mais talvez, com uma certa assiduidade. E conforme a gente vai pesquisando, a gente vai se envolvendo, a gente vai conhecendo pessoas que compartilham da mesma história e pessoas que também têm o desejo de se resignarem da organização Mormon. Elas não estão fazendo nada além do que exigir ou exercer um direito que lhes apetece. Eu, muitas vezes, colaboro com esse processo de resignação através do site Quit Mormon, né? Vocês sabem disso. Porque eu acho que é mais eficaz, é menos traumático, é menos burocrático, né? Você não precisa comparecer até a organização Mormon, né? Ser entrevistado, sofrer nenhum tipo de perturbação ou estresse, né? Aquelas pressões habituais ficam afastadas quando a gente recorre ao Quit Mormon. Ocorre que eu tenho percebido há algum tempo que as coisas não estão acontecendo como aconteciam. Eu vejo que o processo está mais moroso, eu vejo que os documentos que comprovam a efetivação da resignação não estão chegando, e eu comecei a ficar um pouco ressabiado com isso. Até que esta semana, o Mark Noggle, que é o advogado que conduz o Quit Mormon, ele se voluntariou o seu tempo para ajudar as pessoas, participou de um podcast do Mormon History, que eu vou deixar o link desse podcast aqui para vocês, onde ele explica tudo o que está acontecendo, tá? Eu acho que o mais interessante aqui é frisar, antes de mais nada, que a gente não persegue ninguém. Tudo que a gente diz, a gente traz embasado, né? Portanto, a referência estará lá embaixo, aí embaixo na descrição. E ele conta que a igreja vem enrijecendo as regras para o processo de resignação, que a princípio bastava você escrever uma cartinha ou redigir uma carta, enviar para o escritório dele, e ele comunicava a aceita dessa sua decisão. Em algum tempo, 2, 3 meses, tu recebia a cartinha lá comunicando que o teu desejo foi atendido e que você não pertence mais à organização dos Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ocorre que o escritório que representa a organização, o escritório de advocacia, começou a tornar esse processo um pouco mais difícil. Então agora eles estão exigindo procuração. Ok, isso é compreensível. Olha, se você está representando aquela pessoa, onde está a procuração assinada por ela? Ok, é realmente de praxe, é da praxe da nossa profissão. Mas eles não estão mais comunicando quando o processo é efetivado. No mais, eles enviam uma planilha com nomes das pessoas cujas resignações foram efetivadas, mas isso também não está acontecendo, não é? O que vai acontecer agora? Diante dessa situação, né, claramente há uma lesão, há um dano, né, a um direito das pessoas. Aqui no Brasil é um direito fundamental, um direito de filiação ou desfiliação religiosa, não é? Há claramente um dano moral, né, porque a igreja cria obstáculos, cria dificuldades para que você efetive a tua renúncia, mas isso, claro, isso tem uma explicação muito óbvia. O fato de que muita gente está saindo. De 2015, quando esse projeto do Mark Noggle começou, foram 80 mil resignações até 2020. Tá? Isso dá pouco mais de 15 mil resignações por ano. Pensa comigo, a quantidade de pessoas que saem da organização sem efetivar a resignação, que apenas se afastam e, portanto, são contabilizados como membros inativos, então ainda figuram nas estatísticas dos Mormons, que tem 16 milhões de membros, não sei de onde eles tiraram isso, mas enfim, são números colocados ali para impressionar as pessoas, né? E aquelas pessoas que simplesmente se afastam mesmo e pronto, e deixa isso para lá, ou aquelas pessoas que fazem esse processo de resignação junto aos líderes locais, escrevem a cartinha, entrega na mão do bispo, que por sua vez encaminha para o presidente da estaca, certo? Então os números são gigantescos, gente, são gigantescos. A gente sabe que muita gente se batisma por pressão, né? São praticamente forçados ao batismo, e
e não se sustenta. São números que, né, os missionários são cobrados continuamente por desempenho, então eles fazem das tripas coração, não é verdade? Acontece o seguinte: vai acontecer uma reunião, agora acredito que nessa semana, entre o Mark Nogon, o criador do Quit Mormon, e os advogados mormons, tá? Porque realmente precisa começar a acertar isso aqui. Olha, vocês não estão cumprindo a função de vocês, né? O membro, a pessoa está exigindo que seus dados sejam apagados, sejam retirados dos arquivos mormons, e entretanto vocês não agem com a devida transparência, não é? Com a devida, não prestam um serviço adequado a essas pessoas. E eu te pergunto, essa organização que diz que respeita o livre-arbítrio e a liberdade de escolha das pessoas, como fica isso? Essa organização que grita aos quatro ventos que a conversão é individual, é Deus que responde todas as coisas, por que ela está tão preocupada com números? Não é estranho, no mínimo? E isso derruba outros pilares. Se o livre-arbítrio é cerceado, significa que muita coisa, né, depois dele também cai. Se você não tem liberdade de escolha, você é forçado a permanecer lá dentro, não é? Então, gente, esse nosso trabalho, ele surte efeito. Essa é a prova cabal. A organização Mormon está criando dificuldades, está enrijecendo o processo de resignação. Vocês sabem que quando eu apresentei minha resignação, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu contei a vocês que eu não conhecia o Quit Mormon, então eu segui a praxe. Eu escrevi uma carta, registrei em cartório, não era necessário, tá? Mas eu quis fazer porque a gente está acostumado com burocracia, então eu fiz. Levei até o bispo local. Primeira coisa, ele não me atualizava, eu precisava ficar contatando o tempo todo. Olha, e aí, tem um retorno, já efetivou, já resolveu? Ah, não. Entra no site da igreja e veja lá, digita teus dados lá, se não aparecer nada é porque já foi efetivado. Eu disse, mas você não vai enviar uma carta, nada, um comprovante, um documento? Não trabalhamos assim. Tá? Por isso que eu nunca aconselhei que vocês se utilizassem desse método. Mas fato é que é a praxe. Então o que nós vamos fazer? Eu fiz um vídeo no passado falando sobre a evolução do processo de resignação. E eu estou vendo que a organização Mormon está, na verdade, regredindo, né? Em 1984, aliás, até 1988, as pessoas que desejassem abandonar a organização Mormon, eu fiz um vídeo sobre isso, elas só poderiam fazê-lo se submetessem a um processo de excomunhão. Os chamados tribunais disciplinares, que hoje eles chamam de tribunal de amor. É a coisa mais linda do mundo. Você está ali sendo apedrejado, alvejado, você não tem direito à defesa. Há uma figura ali que, em tese, estaria para te defender, mas ela não se empenha tanto assim para isso e também não vai adiantar nada, porque a resposta do tribunal, o julgamento, na verdade a sentença, ela já foi efetivada. Aquilo ali é uma mera formalidade, né? É diferente do que acontece um tribunal jurídico, por exemplo, em que tudo se baseia em provas. Ocorre que em 1988 houve um homem chamado... Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu falei para vocês num vídeo, mas só para a gente retornar. Dá uma olhada lá quando eu falo de resignação. O nome dele era Norman L. Hancock. Ele foi desassociado, que não é excomunhão. Digamos que é um tipo de sanção menos grave do que a excomunhão. Você perde alguns privilégios lá dentro, passa por um processo de arrependimento, cumpre algumas regras, mas mesmo assim você é execrado, as pessoas sabem do que se passa, é grave, entendeu? Você é exposto à humilhação pública. Isso foi feito sem prova nenhuma de que a alegação era que ele tinha um caso extraconjugal. E em contrapartida, aliás, já na mesma onda excomungaram também a mulher para ver se extrairia uma confissão. Ele conta que ele foi inclusive espionado por membros da seita a mando do presidente da estaca, mesmo ele estando desassociado. Foi com a gota d'água para ele. Ele era filho de ele era oriundo de uma família de várias gerações mormons, os tais pioneiros mormons, não é? E ele então fala, chega, não dá mais, não tenho condições de continuar nesse lugar. Então ele foi violado de todas as formas possíveis, ele foi difamado, né? E foi extremamente injusto o que aconteceu com esse cara.
Então ele entra com processo contra a seita Mormon querendo reverter isso. Né? Ele fala, peraí, eu não fiz nada de errado. Né? Então esse processo ficou pela bagatela de 18 milhões de dólares. Certo? 18 milhões de dólares, isso em 1984. Bom, a notícia se espalha, o caso se torna público, isso constrange a organização Mormon, então, inclusive autoridades, altas autoridades tentam suborná-lo, oferecendo valores em dinheiro. Ele, na verdade, se sente mais ofendido ainda e se torna mais obstinado nessa busca por justiça. E até que por fim entram em um acordo. A organização Mormon iria então alterar a excomunhão dele para desassociação voluntária, resignação voluntária. Então, o status mudaria, porque excomunhão sou como se ele tivesse feito algo errado, né? Então, foi esse o acordo que ele fez. E a partir dali, então, a organização Mormon, temendo represálias, temendo processos judiciais e constrangimentos, e até mesmo temendo uma debandada em massa de seus membros, resolve facilitar. Mas veja que agora a coisa está se tornando mais complicada novamente. Eu andei pensando sobre o que nós podemos fazer sobre isso, né? Primeiro, aquelas pessoas que eu tenho assessorado, eu já vinha percebendo, na verdade aconteceu com algumas duas pessoas, né, que acompanham aqui o canal e que eu venho assessorando. O que eu faço? Eu uso a minha conta, como elas não entendem o inglês, elas só fazem aquela parte burocrática de levar a procuração e o pedido de resignação, assim, assinam e levam ao cartório para reconhecimento da firma e me enviam. O resto eu faço. Na minha conta mesmo. O que eu vou fazer a partir de agora? Né, eu vim notando que alguns de vocês, o tempo veio passando e não tínhamos resposta, até que eu falei, olha, dá uma olhadinha lá no site da igreja e veja se os seus dados ainda aparecem. Os dados não apareciam. As pessoas então entraram em contato com a organização, com os líderes locais e disseram, não, a seu pedido os teus dados foram retirados, mas você não tem um documento em mãos. De qualquer forma, foi efetivada, né? O que eu vou fazer? Eu estou preparando um documento que eu vou deixar como modelo para vocês efetivarem a resignação de vocês, diretamente com a liderança local, tá? Um modelinho, se você quiser acrescentar alguma coisa, detalhar um pouco mais, eu nem aconselho você dar muitos detalhes, vamos só fazer o essencial. Eu vou trazer lá legislação local, Constituição brasileira, o que dizem os manuais Mormon sobre isso, apenas por uma questão formal, tá? O fato é que em qualquer lugar, qualquer tipo de requerimento que você faça, seja para um órgão público, seja, enfim, seja no seu condomínio, seja no seu trabalho, a gente faz isso mediante uma carta. E é isso que a Igreja Mormon está exigindo, então é isso que a gente vai fazer. Caso você não se sinta confortável, atenção aqui, se você não se sentir confortável em fazer isso sozinho, tá? Procurar o líder, enviar, você não precisa ir presencialmente, eles podem, vamos fazer uma entrevista, por telefone, não sei o que, não quero. Não quero, isso tudo a gente vai deixar muito claro nesse modelo que eu estou redigindo para vocês. Eu ainda não terminei, mas essa semana eu termino. Se você não se sentir confortável, né, se você se sentir pressionado, enfim, aqueles dissabores, né, uma pressão desnecessária, um confrontamento, eu disponibilizo a você, então, uma assessoria gratuita. Lembrando que aqui nós não estamos diante de um processo judicial, é um processo extrajudicial, tá? A princípio, a não ser que a organização Mormon, os líderes locais se recusem a efetivar a sua resignação. Aí a coisa muda de figura, tá bom? Então, não se sentiu confortável? Preenche esse modelo que eu vou deixar lá para vocês. Procura saber quem é o líder da área, o presidente da estaca, o bispo, o presidente do ramo, e o contato dele. Você passaria esses dados para mim e eu te representaria. Para que essa representação fosse efetivada, eu te envio uma procuração, você assina, tira uma foto e me envia. É suficiente. Tudo bem? Lembrando que a procuração, né, vocês não me conhecem, vocês me conhecem apenas daqui, só deixando muito claro, essa procuração vai estar muito bem redigida ali no sentido de esclarecer quais são os poderes que estão sendo conferidos, apenas para representá-los vocês na esfera extrajudicial ou judicial perante a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Tá? Então fiquem tranquilos, a sua assinatura vai estar ali nesse documento, você vai ler o texto, tá? Não há risco de eu usar para absolutamente nada, porque a procuração vem com poderes definidos, tá certo? Então pensa bem, tá? Eu tenho percebido que esse processo tem sido muito bem
As pessoas que estão recorrendo atualmente a essa via estão sendo bem-sucedidas, tá? E até está sendo mais rápido, inclusive. Aí você recebe uma carta na tua casa, de acordo com a tua solicitação, informamos que seu nome e seus dados foram removidos dos registros da igreja, tá? Então, é um processo bacana, eu acho que funciona, certo? Então a gente fica mais ou menos combinado assim, eu deixo para vocês ali esse modelo, durante a semana eu vou colocar, vou atualizá-los, você baixa esse modelo, preenche, coloca a tua data, assina, tua qualificação, eu fulano de tal, eu vou deixar os campos lá, eu fulano de tal, CPF tal, residente domiciliado no local tal, e a gente coloca o textinho lá com fulcro na Constituição, artigo 5, não sei o que, no manual, venho para o meu 10 apresentar minha renúncia à organização moral. Aí, se você quiser expor alguma coisa, pelos motivos que venham a expor. Eu acho que é estressante demais. Os teus motivos são teus. Eu acho que a gente esperar por uma compensação... Não, eu acho que a maior compensação é essa possibilidade de você excomungar a organização da tua vida. Agora o polo mudou. Né, eu já trouxe para vocês aqui que existe muito presente os dois polos, o polo dominante, né, o polo que controla e o polo daquele que é subserviente, que é aquele que obedece. Na organização mormon funciona assim. Quem manda e quem obedece. O obediente é aquele humildezinho, bonzinho, né, para não falar outro termo, né? E quem manda é o Todo-Poderoso que Deus enviou lá, que é o presidente da Soquissó, que é o presidente do quórum dos sacerdócios, não sei mais o que. A presidente das moças, os rapazes, eles são enviados por Deus à terra para mandar na tua vida, tá bom? Então, de novo, se não se sente confortável com isso, entre em contato comigo, eu vou deixar o modelo, vou deixar meu e-mail nos vídeos daqui por diante. Eu já conversei com outros colegas aí que exercem esse mesmo trabalho, com a Vânia, com o Paulo Velt, eles também estão fazendo, vão levar isso para o canal deles, tá? Para a gente poder divulgar mesmo, lá nos grupos que a gente tem, a gente também está divulgando, tá? Não se sentiu confortável? Fica tranquilo, entra em contato comigo por e-mail, a gente troca o WhatsApp e a gente conversa, te manda o documento com a procuração, você assina e me manda. Consegue para mim um contatinho do líder da área, que eu entre em contato com ele por você, certo? Acredito que a gente não vai ter grandes problemas, exceto aqueles pontuais que sempre tem alguém que se julga todo poderoso na história, né? Mas aí é um constrangimento para a organização. Com relação ao que vai acontecer daqui para frente com o Quit Mormon, eu acho que vai se resolver. Acho, porque expõe a organização, é um constrangimento para eles e na verdade, se a gente para pensar, peraí, se eles estão dificultando que as pessoas saiam de lá, alguma coisa está errada. Deus não obriga ninguém a nada. Ué, não é eles mesmos que falam que eles dão conselhos, que Deus não... A gente não obriga, a gente dá conselho. Então, peraí, quem aconselha não priva, quem aconselha não proíbe, quem aconselha não castiga. Que é tudo que eles fazem. Você pode sair daqui, mas, né... Agora que você já tem o conhecimento, você vai responder por isso. Aí já coloca aquele medo em você, já insuflam aquele terrorismo em ti. Você fez errado, então vamos ali na salinha, vamos conversar. Agora você vai ficar sem tomar sacramento, vai tirar não sei o quê, vai. Todo mundo te vendo, todo mundo te... né? Olha lá. E enquanto isso, a plateia, que são os demais membros, dizem assim, olha lá, tá vendo? Bem que a gente avisou, né? E aí o cara já se sente mais poderoso, mais forte, mais sério, mais firme na fé, né? Porque aquilo é uma competição, né? Uma idiota competição. E aquilo fortalece o testemunho dele de que ele tá no caminho certo. Olha lá, e fulano caiu, eu não caí. Eu tô firme e forte. Sim, eles são onipotentes, tá? Eles têm o complexo da perseguição, mas de maneira estranha. É muito esquisito isso. Existe também o complexo da superioridade ali, né? Interna, de dentro para fora mesmo. Entre eles, a competição é muito grande, tá? Quem tem mais fé? Quem é mais honrado? Quem tem a família melhor? Né? Quem é mais abençoado? Não é verdade? E é isso aí, gente. Não é deplorável que a gente tenha que vir até aqui. Por exemplo, o Rui e a mãe dele, tá? Rui, do Rio Grande do Sul também. Ana Paula Bittencourt, que a gente conversa sempre. A Ana Paula, eu sei que não vai ter problema com isso, porque ela ela é atrevida. O Fernando Fernandes, Pereira Fernandes, tá? A Nábia Artemisia, Karen Gluf, que também gaúcha. No caso de vocês, acho que exceto aqui o caso da Ana Paula e talvez o Fernando, mas aí eu entro em contato com vocês direitinho, tá?
eu acho que dá para dar aquela olhadinha no site da Igreja Mormon, digitar teus dados para ver se saiu alguma coisa. Se não saiu, eu acho que vale a pena a gente fazer essa cartinha e enviar pro líder, tá? Eu acho que vale a pena. No caso do Rui, da Nabi e da Karen, eu acho que vale a pena esperar mais um pouco essa reunião que vai acontecer. Eu vou deixar aqui o podcast para vocês, o link no YouTube, do canal deles no YouTube, do Mormon Histories. E vocês dão uma olhada, está em inglês, né? Dá para colocar uma legendazinha lá em inglês, mas... Enfim, e aí ele explica todos os entraves que ele vem sofrendo, né, que ele vem atravessando, para conseguir continuar com esse trabalho espetacular, né? Para ajudar as pessoas mesmo que não querem ter esse tipo de dor de cabeça, né? Porque você vai até lá, o cara quer te pressionar, o cara quer te convencer, eles falam de 30 dias para a pessoa pensar, a gente vai fazendo um modelinho que a gente não abre mão desses 30 dias voluntariamente, é um desejo teu, você não é obrigado a submeter a isso, tá? Certo, gente? Então, a Ana Paula e o Fernando, eu vou conversar com vocês, tá? Acho que vale a pena a gente mandar essa cartinha. Primeiro vocês dão uma checada no site para ver se já saiu. Porque a Ana Paula já faz 3 meses, quase 3 meses. O Fernando por perto disso também. Agora, a Karen ainda acho que vale a pena esperar mais um pouco para ver o que vai acontecer no Quit Mormon, tá? Eu acho que vai normalizar, eu acho que a organização, porque ele mesmo... Porque, veja, há um dano moral, sem dúvida nenhuma há um dano moral para a legislação deles e para a nossa também, tá? Então, para evitar um processo aí multimilionário, um constrangimento e até a debandada de membros, esse êxodo que já vem acontecendo com muita força, embora muitos membros mormons não queiram enxergar isso, e tudo bem para eles, fiquem lá e sejam eternamente felizes no reino celestial. E aqueles que não atingirem o mais alto grau de glória irão tocar na banda de Moroni, não é isso que vai acontecer? Ai, meu Deus do céu, é demais para mim. Tá certo? Então pensa um pouquinho sobre essa organização que diz que respeita o próximo, que diz que respeita as tuas escolhas, que respeita o livre-arbítrio, né? E quer te forçar a permanecer lá dentro, quer dificultar a tua saída. Pensa um pouquinho sobre isso. Veja se essa organização realmente é o que ela diz ser. Porque, meu amigo, no discurso todo mundo vale ouro. No discurso, meu caro, todo mundo é generoso, todo mundo é bonzinho, todo mundo é trabalhador, todo mundo é honesto. Na prática, aí que o jogo muda, não é? Todo mundo usa de política. E essa organização, então, com o poderio que ela tem, né? Mas ela não pode, em hipótese alguma, te proibir de cortar os vínculos com ela, tá? Então ficamos aqui, oferecendo essa assessoria para quem não desejar conversar diretamente com o bispo ou com o presidente da estaca, mesmo que por e-mail, você não precisa ir lá pessoalmente, você pode fazer por e-mail. Acontece que eu recebo muitos contatos aqui de pessoas que preferem ficar no anonimato, que entram comigo em contato no privado, elas nem comentam lá no canal, elas vêm pro privado e pedem, por favor, não me exponha, porque elas são membros ainda, elas já sabem da farsa, elas sofrem humilhações e perseguições, mas elas têm medos que são delas, né? Essa fase existe, tá? Esses medos são compreensíveis, né? A pessoa ainda está muito envolvida, não é verdade? Então, vamos combinar assim? Vamos combinar assim? Não desistam, não se demovam, porque o que eles querem é dificultar, tá? E por desaforo, você aí que ainda não ofereceu sua resignação diante de um fato como esse, qual vai ser a tua reação? A gente precisa forçar essa organização a mudar o seu modus operandi. Eles já vêm mudando muita coisa. Então eles vão mudar mais. E nós é que fazemos a pressão, não são os membros ativos, porque eles só obedecem. Quem faz a pressão somos nós, que estamos aqui fora e sabemos da farsa. Certo? Bom domingo para vocês. Voltamos no decorrer da semana com a cartinha, com o documento. Eu vou explicar melhor o procedimento, tá? Mas eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo para vocês entrarem em contato, aqueles que desejarem efetivar a resignação e aqueles que já estão no processo pelo Quit Mormon com a minha assessoria, a gente conversa lá no WhatsApp, certo? Um abraço a todos, Bisda.